Olá! Semana 6, unidade temática, matéria e energia. Sou Heloísa, professora de ciências, e estou aqui com vocês. Habilidades: identificar as propriedades específicas da matéria, com ênfase na água, como densidade, solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, e situações e reconhecimentos do cotidiano. Propriedades da matéria, propriedades gerais e específicas. Interdisciplinaridade, ciências, química e física. Então, propriedades da matéria. Massas, propriedades gerais da matéria. A massa corresponde à quantidade de matéria que tem num corpo. Não é? É 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. E quando a gente pode pesar a massa sólida, né? O volume corresponde ao espaço ocupado pela matéria. O quanto que a matéria está ocupando, o espaço, o lugar, não é? Inércia corresponde à inatividade de um corpo, inatividade da matéria, ou inatividade de um corpo. Impenetrabilidade: não há possibilidade de 2 corpos ocuparem ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Divisibilidade: a capacidade que a matéria tem de ser o quê? Totalmente dividida em diversas partes muito pequenas. Compressibilidade: quando ocorre o quê? Compressão, diminui o volume. Quando há elasticidade, aumenta o volume ou o volume volta ao normal. Indestrutibilidade: não se pode o quê? Destruir ou criar matéria. Ocorre então o quê? Transformações. Não é? Extensão é a capacidade de ocupar o quê? Um lugar no espaço. E descontinuidade são espaços da matéria, certo? Que são visíveis o quê? A olho nu. Propriedades específicas da matéria. Propriedades físicas e organolépticas, não é? São as que demonstram as transformações da matéria. Por isso, as propriedades físicas e organolépticas são utilizadas para identificar substâncias puras. Ponto de fusão: a temperatura acontece quando a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição: quando a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Densidade é a quantidade de matéria em determinado volume. É a quantidade de matéria em determinado volume. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de dissolver ou não um determinado líquido. Condutividade elétrica refere-se ao caráter elétrico dos materiais, classificando eles em o quê? Condutores, semicondutores e isolantes. Maleabilidade permite o quê? A moldagem de um material em finas lâminas. Magnetismo: a probabilidade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. Ductibilidade: a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Dureza: a resistência de um material às deformações. Então, resistência de um material às deformações. Principalmente quando a gente aplica o quê? Uma força. Viscosidade é a resistência do quê? De um fluido ao escoamento. Propriedades organolépticas.
Você já deve ter ouvido falar. São percebidos através dos nossos órgãos de sentido. Olfato, tato, paladar, né? Então, odor. O cheiro classifica substâncias em odorantes. E enquanto que as substâncias inodoras não possuem o quê? Cheiro, ou seja, não é sentido pelas células olfativas. Sabor. As substâncias podem ser classificadas em o quê? Substâncias doces, substâncias amargas, substâncias azedas ou substâncias salgadas, pelo reconhecimento do sabor através do quê? Das papilas gustativas. A cor de um material é gerada pela frequência da onda o quê? Luminosa e é refletida e percebida pela visão. Brilho é a capacidade que o material tem de refletir ou absorver luz que incide sobre ele. Textura é a superfície do material que pode ter aspecto liso, rugoso, áspero, de acordo com a percepção do tato. E o som, que são as vibrações existentes através do quê? Do nosso ouvido, da audição, e que produz o quê? Sensações auditivas. Propriedades de consumo da água, né? Então, são as propriedades que dá à água uma boa condição para a gente poder saber se é uma água potável e se a água está em condições da gente o quê? Tomar. Então, a potabilidade define as quantidades, limites de substâncias prejudiciais à saúde, tais como o consumo de mercúrio, cádmio, agrotóxicos, desinfetantes, entre outros. Tá? E também é determinado o quê? A capacidade limite dos micro-organismos, como coliformes fecais, características das organolépticas, turbidez, e verificados em relação à sua intensidade, odor e gosto. Vamos então agora para as atividades. Identifique quais as propriedades a seguir. Não é uma propriedade geral da matéria. É o que? A combustibilidade. Não é uma propriedade geral da matéria. Né? Nós sabemos que indestrutibilidade é verdadeiro, extensão é verdadeiro, divisibilidade é verdadeiro. 2. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície, mas se jogarmos um pedaço de ferro ao mesmo tempo, descerá até o fundo. A que propriedade deve ser esse fenômeno? Impenetrabilidade, densidade, descontinuidade, maleabilidade. Vai ser qual? Densidade, não é? Densidade. Quais as propriedades da água que são indicativos de qualidade apropriada para o consumo humano? As propriedades da água destinada ao consumo humano, nós já sabemos, devem seguir padrões de qualidades para ser uma água o quê? Potável. Né? Esses parâmetros estão relacionados com o quê? Com a potabilidade da água. Quais as propriedades organolépticas da água? Quais são? Odor, sabor, cor, textura, brilho e som. Quais as propriedades da matéria utilizadas para identificar substâncias puras? Propriedades físicas e propriedades o quê? Organolépticas. São utilizadas para identificar substâncias puras. Propriedades físicas e propriedades organolépticas. Pessoal, desejo que vocês tenham entendido, tenham um bom aproveitamento. Muito obrigada pela atenção e até breve. Abraço.